tem mais jeito, né? Vamos lá. O capítulo 12, né, que é onde o povo de Israel sai do Egito, ali começa o calendário, tá? Judaico, né, que a gente conhece o calendário hebreu, tá? Ali é a história. Mas voltando um pouquinho, calma, voltando um pouquinho, a gente tem as famosas 10 pragas, né, que Deus envia, porque o capítulo 3, Deus aparece lá a Moisés, lembrando que Moisés passou 40 anos sendo criado pela filha do filho de Faraó, foi criado para substituir Faraó no império. Olha só, quem seria esse homem? Mundialmente seria o principal, né, líder, o principal homem, né, daquela história lá, tal, do mundo. E aí Deus o chama, não é que Deus o chama, há uma situação lá que ele vê um egípcio, que ele sabia que ele era egípcio, ele sabia que era hebreu, sabia que não era egípcio. Então quando ele vê lá um egípcio brigando com um judeu, ele vai lá e defende o judeu e mata o egípcio e esconde lá, né? Enterra o cabra lá, esconde lá, de boa, ninguém viu, tá tudo certo, né? Aí no outro dia tem os dois judeus discutindo, e ele fala, irmãos, o que vocês estão fazendo aí? Estão discutindo. Você vai fazer comigo igual você fez com o cara ontem lá, que matou e enterrou? Aí ele se desesperou e foge do Egito. Passa 40 anos no deserto de Midian, onde ele casa, né? Tem lá o seu sogro Jetro, ele começa a pastorear a ovelha. Então você tem 3 períodos na vida de Moisés, de 40, 40 e 40 anos. Então ele vive 120 anos. Mas assim, zerado, de boa. A Bíblia diz que ele não teve enfermidade nenhuma, ele não morreu de morte matada, nem de morte morrida. Ele morre assim porque Deus decidiu. Ele não morre, na verdade, morri. Deus que falou, não, eu vou pegar você para mim e tal, né? Não foi arrebatado como foi o Enoque de Elias. Não, ele não foi arrebatado assim, mas tipo assim, ele, como se Deus falasse assim, ó, deita aqui e acabou, tá? Tá bom, senhor. Mas nunca acharam o corpo dele. Não, foi uma briga doida entre Miguel e o Satanás lá, né? Literalmente, Judas fala isso, né? Satanás brigou com o arcanjo Miguel por conta do corpo. Satanás queria o corpo de Moisés. Certeza. Que o quê? Faria um som Moisés, né? Certeza. Então, alguns pensam, por que houve essa disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo? Por 2 motivos. Ou Satanás estava falando, ó, ele pecou, eu tenho direito sobre ele, porque ele é um homem pecador, porque teve vários pecados, né? E o Satanás, possivelmente, esse era a reivindicação dele. E por outro lado, alguns pensam que a questão era essa, se Moisés, o povo sempre foi idólatra, sempre. Então assim, Moisés era um cara, né, a ser idolatrado, então Deus talvez não permite por conta disso, esses 2 pensamentos aí. Mas enfim, o corpo de Moisés, tem um pensamento interessante, né, que o diabo está procurando até hoje porque Moisés estava escondido em Cristo, né? A Bíblia lá diz lá em Colossenses que nós estamos escondidos em Cristo, né? Então o diabo está até hoje procurando, porque Cristo nos cobre com o seu sangue e ele não nos acha, né? Nesse sentido aí mais figurado. Mas vamos lá. Legal, né? Aproveita aí. Já acordou, sentiu que é a morte interessante. A Bíblia diz que não se achou cansaço nos olhos dele, ou seja, ele morreu num vigor, né? Num vigor físico. Não é que era 120 anos velhinho, só o pó, assim, tipo, né? Por que você não pergunta para o André por que você acha injusto que o Moisés não entrou na terra? Já foi para mim várias vezes. Injusto? Eu acho pouco injusto, né? Porque depois ele aguentar aquele povo, de tudo aquilo, ele não entrar na terra. Sim, porque na verdade, aí já tem uma figura, talvez, né, para a gente entender, que não é mérito. Então ele não merecia de fato. Como ninguém nunca mereceu coisa alguma de Deus. Mas todo o esforço que ele fez. Não. Também não. Mesmo assim, então, mas esse é o conceito de mérito que a gente tem. Mas esse erro tudo anula tudo que era. Ainda que acertasse tudo. Anula pelo jeito, né? Não, vem cá, Moisés. Moisés, ele não é diferente de mim e de vocês, em coisa alguma. Eu estou falando em relação a Deus. Em relação a nós, aí pode ser que haja uma brutal diferença. Não é? Muita, né? Muita. Nossa, mas o homem mais manso do mundo, mas não matou o cidadão lá? A gente pensa assim, que mata. Vocês percebem que nós, os seres humanos, somos instáveis? Virtudes e pecados, assim, ó,
Eles aparecem e desaparecem na nossa vida. Nós somos uma contradição ambulante, né? Nós somos assim um paradoxo absurdo. Como que pode, numa pessoa boa existir a maldade, numa pessoa má ainda existir resíduos de bondade? Como pode isso? Então a gente é essa contradição enorme. Então o que Moisés merecia? Absolutamente nada. Se ele entrasse na terra prometida porque ele deu conta, porque sacrificou, porque foi ouvido, porque obedeceu a Deus, não. Seria por pura graça de Deus. Então nós, evangélicos, inclusive, nós tratamos muito mal o conceito que é o que diferencia o evangelho de qualquer outra proposta religiosa. E o evangelho não tem nada a ver com religião, mas só para a gente entender. Que é graça. O que todas as religiões da história do mundo não têm. Só o evangelho possui. O conceito de graça. O que é graça? Nós não merecemos absolutamente coisa nenhuma de Deus. Se tem uma única coisa que nós merecíamos, era a condenação eterna. Se tem uma coisa que nós contribuímos, qual é a nossa parte na história da redenção? Nós entramos com o quê? Com os nossos pecados. Mas aí. Só pela intimidade que ele teve com ele, né? Tipo, trocava uma ideia, tipo, tete a tete, quase. Exato, é. Então já acho que essa foi. Tá bom demais, né? É bom tamanho se ele ter essa intimidade comigo. É que aquela frase de você não vai entrar, você vai ver e não vai entrar, dá uma sensação de punição, né? Isso. E foi. Então. E É foi. isso. Aí pra gente que lê do lado de cá, a gente fala, caralho, Mas olha só, a gente precisa entender qual foi a pedagogia de Deus. Qual foi a pedagogia de Deus? O 1 aos Coríntios capítulo 10 vai explicar isso. 1 aos Coríntios capítulo 10 diz que essa rocha que seguia, isso é figurado, né? Mas representava Cristo. Essa rocha Moisés feriu 2 vezes. A primeira, Deus disse, deu a ordem, vai e fere a rocha, porque ela vai dar água. Então, isso, alguns estudiosos dizem, né, que isso é uma figura, é um tipo, né, de Cristo, no sentido que Cristo foi ferido para saciar a sede do povo, do ser humano. Na segunda vez, Deus diz, fere a rocha. Ele vai lá e bate 2 vezes na rocha. Irado. Seus rebeldes, vocês querem água? Toma aí. Então ele agiu com ira, com fúria. Ali ele, figuradamente, estava ferindo Cristo desnecessariamente. Entendeu o porquê de tudo? Então, né, existe aí um todo. paulava na cabeça de Jesus. Mas também, né, aguentar o povo, né? Até seria, né? Sim. Era desperdoado. Mas aí o líder, então, Maíra, veja bem. Deus perdoou, ele falou, "Guarda". Mas olha só, Suficiente. olha só como é a questão. Nós sempre estamos tentando justificar. Diante de Deus não existe justificativa alguma. Não existe, irmãos. Isso é natural nosso, né? Poxa, mas Moisés, né? Se fosse lá o Jacó, vamos comparar, meu. Jacózão, cabra ruim. Mas Moisés, mas diante de Deus não há diferença alguma de todos esses homens da Bíblia. Pode ser, quem é o mais assim? Quem seria, pensando agora vocês? Paulo seria o cara assim, fala, nossa, isso aqui. Então Paulo assim, nossa, né? Que homem, né? Que homem. Paulo. E Paulo, ele tem a plena convicção, ele diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Você vê como que é a questão? Sou o principal dos pecadores. Então Paulo, não é possível, né? O cara que Deus usou dessa maneira extraordinária, o homem mais usado por Deus em todos os sentidos, Jesus é parte, não tem como comparar, né? Mas estou falando dos homens da Bíblia, os homens, enfim, em si. Então assim, mas Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Eu não merecia coisa nenhuma, sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu tenho ainda a impressão que Deus até nos colocou, nós apóstolos, como escória do mundo, o lixo de todos. Então a percepção da miserabilidade do cara diante daquilo que ele se relaciona com Deus. Não é autocomiseração, né? Não, é só uma clareza de si. Não se faz de coitado. Não. Né? É realmente difícil entender essa medida, porque quem lê isso aí pensa assim, nossa, está se fazendo de coitado também, né? E não é. Muito pelo contrário, ele sabe exatamente o lugar dele, né? Mas também não se coloca como apóstolo. Aí a gente chama assim, ele chegou no equilíbrio, porque assim, o cara que é soberbo, ele despreza a graça. Ele se coloca acima da graça de Deus, né? Não reconhece, foi a graça de Deus que fez isso em mim. E aquele que se inferioriza também, a autocomiseração, ele despreza aquilo que a graça fez com ele. Então você tem os 2 extremos aí. Hã? Exato, né? Então nós somos assim também, desequilibrados. Nós somos instáveis, desequilibrados. Eu não paro nisso.
Bom, se a gente estudar a Bíblia, Às vezes de manhã a gente está querendo falar em línguas, à noite a gente já quer sair da igreja. nós somos instáveis, nós somos desequilibrados, nós somos instáveis. A Bíblia diz que nós somos loucos, né? A Bíblia diz que nós somos assim. Isso é referência ser humano em Deus, irmãos. O grande problema nosso é que a gente faz avaliações horizontais, né? Nossa, mas não, esse aqui Paulão é top. Tá, mas qual é a sua referência? É o Pedro? É o Tiago? É o João? Ele é top deles, assim? Pode ser. Mas a referência são eles? Outro ser humano é referência para um ser humano? Nunca. Nunca é. Quem é referência? É Deus. O Isaías capítulo 5, o profeta Isaías, ele assim profetizou julgando todo mundo. Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldizentes, ai de vocês não sei o quê. Aí quando ele vê Deus, disse, ai de mim, e vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então quando ele estava nessa avaliação horizontal, aí ele conseguia, né, falar, não, esses aqui está fazendo a vontade de Deus, esse aqui está totalmente rebelde. Mas esse está fazendo a vontade de Deus, se for comparar com o padrão, com a natureza, com a referência, com a santidade de Deus, ele está muito, mas infinitamente muito aquém, está perdido. Então assim, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, ponto final. Quem é o ser humano diante de Deus? Como uma vala, como um sepulcro aberto. Quem é o ser humano diante de Deus? Do alto da cabeça à planta dos pés, uma chaga, não exprimida, não tratada, é um câncer vivo, né? Quem é o ser humano diante de Deus? Isaías vai dizer, tem um texto de Isaías muito interessante, que diz, acho que é 64, verso 4, se não me falha a memória. As melhores obras dos homens, as melhores justiças que os homens conseguem produzir diante de Deus, são como trapos de imundícia. Pensa numa Madre Teresa de Calcutá, num Gandhi, quem mais assim, gente da história que a gente fala, nossa, né, que ser humano, né, fantástico, diferenciado. Martinho Lutero, né, tanta gente boa. Isso, Martinho Lutero não era tanto assim não. É. Não, Martinho Lutero é meio zoado, viu? Moralmente falando, eticamente falando. Tem umas coisas legais. Então, deixa ele pra lá, né? Esquece, ninguém falou dele não. Então assim, mas pensa nessas pessoas que a humanidade olha assim, né? E de fato fala, nossa, né? Como esse ser humano é puro, como esse ser humano amou, como esse ser humano e tal, é diferenciado. Mas diante de Deus, os seres humanos são como trapos de imundícia. As melhores justiças dos homens diante de Deus, essa palavra trapo de imundícia refere-se a uma fralda cagada. É uma linguagem assim que eu estou trazendo para a gente entender, é sério. O trapo de imundícia era o pano de fato que a pessoa usava para se limpar suas fezes diante de Deus. As melhores obras que nós podemos fazer diante da santidade, irmãos, nós não temos noção de quem é Deus na sua pureza. Não mesmo. A gente não passa pela imaginação de ninguém. Quem é Deus na sua santidade? A gente não faz ideia do que é isso, né? A gente tem essas comparações. E aí nas comparações, a gente chega na loucura. Opa, eu tenho algum direito diante de Deus, porque eu não sou nem como esse miserável pecador. Jejum 2 vezes na semana, dou um dízimo. Né? A parábola, né? Então assim, ou então a gente vai lá embaixo e fala, nossa, eu não sou como fulano, também não valho nada. Então percebam, amados, como a Bíblia, o foco da Bíblia não são esses homens, não são essas histórias, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é o Moisés, não é o Josué, não são os juízes, não são os profetas, não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é ninguém, é Jesus, é Deus. A Bíblia fala a respeito de Deus. Ponto final. Eles foram importantes, mas naquela época, naquela geração, naquelas pessoas. Eles foram importantes, mas não contribuíram em nada para a salvação de ninguém, nem mesmo na própria deles mesmos. Então esses homens todos eles eram ordinários, né? Como eu digo brincando, né? Então todos nós somos ordinários. Eu queria ver no culto dos pregadores falar, vira para o seu irmão e dizer, esse é um ordinário. Mas todos nós somos ordinários. Nós pertencemos à mesma ordem. Extraordinário é Deus, que usa os ordinárias, como nós, para fazer coisas extraordinárias. Que pega esse povo, né? Assim, que
O Israel, o povo judeu, sempre foi orgulhoso. Nós temos Abraão, nós temos a promessa, nós temos não sei o quê, e aquela coisa toda. E os profetas falavam, acho que é Ezequiel lá que vai dizer um negócio bem assim mesmo, né, nessa direção. Ele vai dizer assim: vocês acham que são melhores? De onde vocês vieram? Vocês vieram lá dos caldeus, lá. O pai de vocês era pagão, a mãe de vocês era pagã. Vocês acham que são melhores do que os egípcios, do que os babilônios, do que os assírios? Vocês não valem nada. Se Deus chama vocês e faz isso aqui, você é a sua descendência de Abraão. Isso quer dizer o quê? Vocês acham que são melhores? Paulo retrabalha isso no Novo Testamento, lá em Romanos, quando ele diz assim: vocês se orgulham, dizendo nós somos descendência de Abraão. Jesus disse: até das pedras Deus pode fazer uma descendência de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma, vocês são filhos do diabo. Vocês têm um pedigree religioso, uma história, não sei o quê, mas vocês não têm nada a ver com Deus. Nesse sentido de mérito, nesse sentido de que reproduz a natureza de Deus. São religiosos. Quanto mais religioso é, mais orgulho a pessoa cria. E mais tem essas comparações. Nós, evangélicos, a gente é povo de Deus. Os outros não são. Não tem essa ideia? Tudo filho do diabo? É um religioso. Não é? O religioso tem essa postura. É filho do diabo, não é evangélico, não é da minha igreja, não é protestante. Irmãos, pode ter muito evangélico que não tem nada a ver com Deus. Tem muita gente, pode ter muita gente que não pertence a igrejas evangélicas e são pessoas de Deus. Quer um exemplo? Lá o Atos capítulo de número 10, Cornélio, um centurião italiano. Olha só, Deus disse assim, vai lá, o anjo, apareceu um anjo. Tem uns crentes aí que o anjo nem conversa com ele, né? Não tem comunhão nenhuma. Então aí o anjo chegou para Cornélio e tal, e ele ficou meio assim, disse: olha, Deus tem recebido as tuas esmolas, Deus tem ouvido as tuas orações. O cara nem crente era, digo, não era, né? Mas olha só como Deus se relaciona diferente do que a gente pensa com as pessoas. Deus é Deus da humanidade. Jesus vai trabalhar isso em Mateus capítulo 5. A chuva desce para justo e injusto, né? Deus não é Deus dos crentes, Deus é Deus do ser humano. Ele cuida da mesma forma. A questão é que para nós isso é claro, é evidenciado, a gente atribui, né, a Deus o cuidado, a providência. Quando Paulo trabalha isso diante de um povo pagão lá, é porque de repente você fala assim: André, mas você está viajando na maionese, eu acho que não é bem assim. Então vamos para os textos bíblicos. Eu estou citando aqui, na minha cabeça eu estou pegando os textos bíblicos, né? Só não estou compartilhando com vocês. Mas agora que eu entrei num negócio mais não tão claro para alguns, ou meio confuso, né? Porque a gente constrói cada pensamento que às vezes distorce tudo. Capítulo 14 de Atos, Paulo está falando para um povo pagão. Eu não estou dizendo, irmãos, que as pessoas são salvas. Eu estou dizendo que Deus se relaciona com a humanidade e sendo aquele que providencia a vida, a respiração, a alegria, os prazeres. Isso se origina de Deus e é compartilhado para a humanidade. Se a humanidade, se esses povos, essas pessoas fazem para adorar a Deus, atribuem aquilo a Deus, usam para a glória de Deus, é outra história. Entendeu? É outra conversa. Tudo que o ser humano produz de bom na teologia a gente chama de graça comum. Ninguém pode pintar um quadro, a noção de estética, se Deus não tivesse dado para aquela pessoa essa capacidade. Ninguém poderia compor uma sinfonia, aquela de Beethoven, ninguém poderia construir um instrumento, ninguém poderia ter a percepção de melodia, de harmonia, enfim, a música em si, né? A arte, a literatura, qualquer coisa, qualquer invenção, qualquer inteligência produzida, qualquer descoberta científica, se Deus não tivesse dado a capacidade para essa pessoa. A grande diferença é, essas pessoas, elas não reconhecem Deus, não atribuem a Deus, e nós cristãos sabemos que tudo isso que é bom vem de Deus. Ponto final. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Mas Atos, capítulo de número 14, Paulo diante dos pagãos, né? No verso de número 17, ó, ele vai dizer isso aqui. Então aquele povo todo pagão lá, todo idólatra, aquela coisa toda, e Paulo vai dizer assim, ó, verso 17, capítulo 14 de Atos: contudo, Deus, né? Ele está falando de Deus. Contudo,
não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Eu peguei aqui dentro de um contexto onde Paulo está dizendo, ó, vocês estão atribuindo a alegria de vocês, a prosperidade de vocês, o que vocês conseguem desfrutar da vida, a esses ídolos, aos pagãos. Vocês têm as suas oferendas, vocês dizem que foi o Deus da fertilidade que deu para vocês lá a colheita, vocês dizem que foi, sei lá, o Deus não sei o que trouxe para vocês o prazer e tal. E Paulo está dizendo, não, foi Deus que fez isso. A alegria que vocês têm no coração, o que vocês conseguem desfrutar dessa vida, isso vem de Deus. Mesmo vocês sendo pagãos, não reconhecendo Ele e atribuindo isso a ídolos, mas é Deus. Porque Satanás, né, ou é Satanás ou é Deus. Não tem ídolos em si, não tem santos, isso não existe. Paulo trabalha isso, né? Por trás da idolatria existe ação demoníaca. Então, ou é Deus ou é o diabo, e o diabo não pode dar nada para o homem, para o ser humano, legítimo e nem que produza vida em si. Não pode, né? E aí o capítulo 17 de Atos, ainda Paulo também trabalhando lá com outro público pagão, no verso de número 28, ele diz assim, ó, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Então, ó, os poetas pagãos. Percebe, irmão, como o poeta, o artista, aquele que tem sensibilidade, de fato, é Deus que age por meio dele. Eu não estou falando todos, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que muitas vezes Deus fala pelo poeta e nem fala pelo teólogo, né? Tipo, por que Deus ajuda ou continua dando coisas para quem não acredita nele, quem não faz a vontade dele? Tipo, sei lá, a pessoa não crê em Deus, não faz as coisas dele, mas é tipo super abençoada, vamos dizer assim. Uma pessoa que está lá na raça, com Deus, Ó, numa forma bem simples para responder, porque Deus é bom. Uma forma muito simples. Mas de outra forma respondendo, porque Deus não se relaciona com esses critérios de mérito e demérito. Porque se fosse assim, quem de nós merecia alguma coisa nos critérios de Deus? Ninguém. Ah, não, mas eu jejuo. Eu, desde o que eu nasci na igreja, nunca pequei, nunca saí, né? Nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Senhor, né? Aquela coisa toda, oro, casei virgem, não torço pro Palmeiras, também é uma vantagem, né? Então assim, nunca assisti novela, não tem uns negócios doidos assim que as pessoas, não, é porque eu estou brincando, zoando, mas assim, não tem essa questão de se justificar. Ah, Senhor, eu nunca saí de casa, nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos, e o Senhor está fazendo essa festa para esse desviado aí? Esse aí gastou toda a renda nossa, e você recebe com festa? Ô, meu filho, como assim? Eu não trato você a partir da obediência, nem outra a partir da desobediência. Eu não trato você a partir dos méritos e ele a partir do demérito. Eu sou bom. Agora, porque eu sou bom, o teu olho é mau, e aí você quer que eu trate o outro a partir de você? Né? Juntando as parábolas de Jesus aqui, eu estou elaborando esse tema. Mas outras parábolas que ele vai falando, né? O teu olho é mau, porque é isso aqui que eu dou para você. Se eu quero dar para o outro, acabou, eu sou bom, faço o que eu quero. Então Deus não tem essa lógica nossa, a lógica é religiosa, a lógica é humana. Esse senso de justiça retributiva que a gente chama, meritória, isso é humano. Que mérito, irmão? O que nós merecemos? Nada. Então eu posso fazer tudo. Quem vive a partir do mérito, vive na lógica da lei. E a lei mostrou que ninguém pôde se salvar. Por quê? Porque para se salvar diante da lei, você teria que cumprir tudo à risca. A pergunta é, qual ser humano conseguiu isso? Ninguém, nenhum. E assim, se você fizesse tudo, mas um tropeçozinho, uma coisinha não fizesse, era culpado de tudo. Então ninguém foi justificado pelas obras da lei. Para que serve essa bendita dessa lei? Para que serviu essa bendita dessa lei? Para mostrar uma coisa, todos nós somos pecadores. É isso. O termômetro, a lei era o termômetro, né? Ó, desobedeceu, você tentou, eu tentei, Jesus. O Senhor sabe que eu tentei, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu sou zeloso, o Senhor sabe que eu me esforço. E Paulo diz assim, mas eu sou um miserável.
Porque todas as vezes que eu queria fazer o bem, o mal estava comigo. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa certa, eu fazia errado. Era um conflito doido. Então, assim, Martinho Lutero, ele sofreu isso. Ele foi levado à conversão porque era um cara honesto, era um cara sincero, era um cara verdadeiro, era um cara que queria de fato servir a Deus. Só que era um conflito doido porque quando ele olhava para dentro dele, ele via um homem pecador. A história de Paulo, a mesma história do apóstolo Paulo, né? Então queria servir a Deus, mas era um conflito enorme, porque era pecador, era miserável. Então essa lei da justiça, isso só nos traz angústia. Então o cara que vive, esses santarrão que vive assim, baseado na sua justiça, na sua santidade, quando peca, nossa, tem duas opções: ou vai se tornar um hipócrita, porque aí vai querer se justificar, ou entra num desespero, num abismo profundo, porque ele achou que ele ia dar conta de alguma coisa, e aí na crise, Senhor, logo eu, logo eu, e por que não essa pessoa? O que ela tinha demais? Não é isso que a gente projeta. Nossa, não é possível que o favo de mel lá, o padre favo de mel, as mulheres chamam de favo de mel, né? Favo de mel, né? Não é possível, deve ser um santo. Não, eu estou brincando agora, um do nosso meio assim, né? Não é possível que esse aqui peque, não é possível que esse aqui peque. E quando peca, quando vacina feio? Então acho mais fácil a gente pensar no padre. Tá ruim o negócio, né, Vivi? Então, mas assim, só pra gente tentar. Nossa, que salada doida que eu tô fazendo aqui. Mas vamos lá, Porque a né? gente entrou porque Moisés entrou na terra, então deu tudo certo. Isso, é Moisés. Tudo começou, o desfecho foi Isso aqui não é estudo, né? Já viu que não é estudo, né? O que acontece? Mas depois, aqui, pelo menos 5 minutos, eu volto a um estudozão aqui, ó, tá vendo isso aqui? O que acontece, irmãos? Então o Êxodo vai mostrar de fato essa trajetória de Moisés e vai mostrar que esse homem, Moisés, embora seja, como eu disse, um dos principais vultos do Antigo Testamento, ele era um homem como qualquer outro, pecador, e que não mereceu mesmo, como ninguém nunca mereceu coisa alguma, né? E a Bíblia, ela está escrita, a gente pega, vocês vão estudar toda a Bíblia, eu acho, no Antigo Testamento, não sei, é isso, cada vez que a gente estuda, há uma esperança para nós, né? No sentido, ó, que cabra ruim, que gente ruim, há uma esperança para nós, né? Aí a gente projeta assim e fala, nossa, mas eu pensei que o cara tinha sido melhorzinho. Não. Mas por que Deus fez isso? Por causa de Deus, não por causa dessas pessoas, é apesar dessas pessoas. Então quando Deus nos abençoa, faz algo em nossa vida ou através da nossa vida, ou usa alguma pessoa, a gente não atribui nada a essa pessoa, nada, absolutamente nada. Fala, glória a Deus. Porque a gente às vezes assim, vai na igreja e ouve uma mensagem, né? Aí o cara se prega, que você volta para casa e diz, nossa, que mensagem, que mensagem. Que mensagem, aí a semana toda falando, né? Que mensagem, que glória, aquela coisa toda, uau, né? Então, uau. E aí a gente deveria voltar para casa dizendo assim, que Deus, houve uma aula, né? Oh, que sabedoria, paz, que negócio fantástico, me impressionei, que professor. Não estou falando que ninguém fala isso, né? Mas a gente devia falar, nossa, que Espírito Santo é esse, né? Que traz uma clareza tão grande na minha vida. Que Deus é esse que usa as pessoas tão limitadas para comunicar coisas tão extraordinárias, né? Pessoas simples, gente, como a Bíblia diz, né? Que o mundo fala que é louca, inclusive, gente despreparada, mas né, é nessa loucura nossa que Deus revela a sua sabedoria, a sua generosidade. Então a história de Êxodo é isso, é esse homem que é pego lá, e tem o Moisés, ele é bem engraçado no sentido assim, os primeiros 40 anos que eu disse, né, eu sou o cara, eu vou libertar esse povo e tudo mais, deixa comigo, e aí dá tudo errado, ele vai para o deserto, passa 40 anos lá, aí disse, Moisés, vai agora, se eu não posso não, sou gato, o negócio está ruim, não vou, não consigo, disse, não, agora você vai, porque agora está bom para você. E está bom para mim também, porque em você eu mostro a minha glória. Porque lá 40 anos atrás você achava que era o homem mais preparado, e era o mais preparado do mundo, humanamente falando. Né? Estudou lá nas ciências dos egípcios, preparado para ser um faraó. O cara, humanamente falando, assim, era o melhor que tinha, humanamente falando. Né? E Deus disse, não, mas eu tenho que trabalhar e desconstruir tudo isso aí, senão o cara ia virar um satanás, ia virar um soberbo. O Paulo não foi diferente.
O Paulo também, o cara assim, era um dos maiores intelectuais que havia na história, ali na história dele, né? Na época lá. Poliglota, o cara falava pau a pau com os filósofos da época, né? O texto de Atos fala isso, mostra isso, melhor dizendo. E aí, quando ele aceita Cristo, ele era um cara mais zeloso do que todos da sua geração, ele diz isso. Era um rabi, né? Um erudito da lei. Então, assim, humanamente, Paulo também é um dos mais preparados seres humanos da época. E o que Deus faz? Vai lá, humilha ele no caminho de Damasco, deixa ele cego, né? Aí depois, tá cego, tá tudo certinho, então tá bom, na escuridão que você vai me ver, né? Aí vai lá, leva o outro lá, recupera a visão, aí fala, eita, ele saiu pregando, cheio do Espírito Santo. Não, 14 anos ficou revendo o Antigo Testamento, o que ele pensava a respeito do Messias, e aquela coisa toda. Depois de 14 anos, aí sim Deus o envia através da igreja para missões, né? Então, só para a gente entender os processos. Quantos anos ele tinha? Paulo, na época que ele teve encontro com Cristo, nossa, Vivi, eu não sei se eu vou conseguir agora te falar isso não. Ele já devia ser assim, um homem mais maduro, né? Talvez uns 40. Ó, na época, porque assim, a gente está falando do capítulo 9 de Atos, né? Sim. No capítulo 7, que é onde Estevão morre e Paulo está presente. Sim. Ele segura as vestes de Estevão, porque na lei ele não poderia, pela sua idade, participar do julgamento, do apedrejamento, né? Então ali ele tinha menos de 30, isso é certeza. Me parece que não passa muitos anos. Então Paulo, ele é relativamente jovem pela posição que ele tinha. Talvez, quem sabe, seus 35, 40 anos, quem sabe. Então ele deve ter morrido aí com seus 70, 70 e pouco. Nossa, morreu cedo também, né? Não, naquela época estava bom tamanho, 70 aninhos. Não se vivia muito não assim. É? 70 anos, para aquele, no contexto do Novo Testamento ali, não, né? Essa era a média, como é hoje, 70, 80 e tal, no máximo, não era muito que isso não. Então a gente tem um extremo lá de longevidade e a gente depois teve outro extremo, né? E as pessoas viviam um pouquinho. Depois das conquistas científicas, medicinais, tudo, que a gente deu um gásinho a mais também agora. Então a média subiu um pouco, né? E nem sei se é vantagem isso. Não é? Porque assim, tá, se vive mais sem Deus, Sim, pior. né? Então que vida é essa? Então a vida longa sem Deus é uma vida, pior ainda, né? É por isso que se vivesse eternamente no pecado seria uma desgraça. É por isso que o inferno é um ato de misericórdia de Deus que interrompe isso. É por isso que Deus mandando matar, né, aquela pessoa é um ato de misericórdia de Deus, porque Deus sabe na sua onisciência que aquela pessoa não vai se converter. Então, quanto mais se prolongar a sua rebeldia e a sua vida deliberada no pecado, essa pessoa vai só acarretando mais juízo sobre a sua vida, mais e mais juízo sobre a sua vida. Percebe, irmão, como a lógica é totalmente diferente, né? Quando Deus age e faz as coisas, Ele sabe muito bem o que está fazendo. E a gente que questiona porque a gente é doido, é limitado, a gente pensa que Deus tem que seguir nossas ordens, nossas lógicas, nossos pensamentos e tudo mais, né? Então o livro de Êxodo conta a história desse povo que foi tirado lá do Egito, da escravidão, e aí tem as pragas. Eu parei nas pragas, né? Depois que eu fiz essa bolada toda aqui, tô até com vergonha, tá tudo gravado. Isso me desqualifica como professor metódico, didático, né? Então assim, o que acontece? Esse povo, Moisés envia, aí é preciso aquelas 10 pragas, porque o faraó, ele se sente um rei, ele se sente um Deus. Na cabeça do faraó, dos faraós, eles eram criados para entender que eles eram Deus, divindade mesmo, né? Porque tinha uma história lá, não vou contar que senão fica um negócio muito longo, mas não é história, né? A cultura deles. Eles morriam e arrancavam o coração do faraó e embalsamavam. No lugar do coração colocava-se uma pedra. Não era uma pedra, né? Mas era uma pedra em forma de um escaravelho, que é um besouro, né? Tem uma mitologia lá, mas era isso que fazia mesmo. Porque lá segundo a cultura deles, tá? Estou falando que isso é bíblico. Na cultura deles lá, quando chegava na eternidade, então o Deus lá, esqueci o nome do cidadão, que julgava lá, e perguntava, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo? Só que o coração era colocado na balança. Se ele mentisse, o coração pesava, né? E aí era contra ele. Só que esse coração aqui era de pedra.
Mas aqui não é uma lógica que se é pedra pesa mais. Pedra que não tem capacidade de falar, de sentir. Tem um coração de pedra que a gente fala, né? Aquela pessoa que... Então, arrancou o coração não falava nada, não declarava, não denunciava, não condenava a própria pessoa, né? Então, assim, ele estava garantido, ele não ia ter perdição eterna. Então, ele via do jeito que ele quisesse, enfrentava os deuses, a divindade, e falava, eu sou Deus nesse negócio aqui. Tanto é que ele falou, quem é Deus? Que conversa é essa? Deus sou eu nesse negócio aqui. E aí Deus falou assim, tá bom, então vou endurecer o seu coração. Mas ele só endurece o seu coração, se não me falha a memória, a partir da 5ª praga. Então Deus deu a oportunidade para o próprio faraó se arrepender. Quando ele não se arrepende, Deus entrega então faraó seu próprio pecado. Que ele fala lá em Romanos capítulo 1, né? Deus, através de Paulo, que tem pessoas que elas entraram tanto numa rebeldia com Deus, que Deus fala assim, tá bom, eu entrego vocês os pecados de vocês. Pior coisa que existe, né? Misericórdia. Pior coisa que existe. Deus disse, não, então quer ir por sua conta isso? Vai. O bom é quando Deus ainda interfere, quando Deus vai lá e arrebenta a vida da pessoa, aí é bom, porque Deus ainda está agindo ali. Mas quando Deus, tipo, entre aspas, larga de mão, aí o que resta para essa pessoa? Então os pecados dela vai consumindo ela. É como se Deus retirasse a sua graça e falasse, tá bom, você quer andar sozinho, você acha que você dá conta? Então vai. Então, meu Deus do céu, é um desespero, né? Enquanto a pessoa está sendo arrebentada por Deus, glória a Deus, coisa boa, porque Deus ainda está alcançando aquela pessoa. Que eu ia falar mais das pragas, e aí o povo sai, estou falando do capítulo de número 10, 11, 9, 10, 11, se não me falha a memória, e do 12 o povo já vai, né? Aquela história toda, o mar se abre lá, Faraó é engolido, e tudo que acontece lá, que Deus disse que acontece de fato, e aí o povo já está indo para a terra prometida. Quando diz 40 anos durou isso, o povo deveria entrar na terra prometida depois de 11 dias. 11 dias depois. Esse povo, aproximadamente 2 milhões de pessoas, eles ficam girando no deserto 40 anos. Toda essa geração de quase 40 milhões de pessoas, os adultos, melhor dizendo, dentre esses 2 milhões de pessoas, que era a maioria, eles não entram na terra prometida, só tem 2 daquela geração que entram. Moisés não entra, como vocês mesmos já falaram. Josué e Caleb, o resto tudo morre no deserto. Por quê? Por uma coisa que o Hebreus capítulo 4 vai dizer, porque eles foram incrédulos. Eu fico me perguntando, incrédulo? As pragas que Deus enviou e libertou aquele povo, o mar que se abriu, 40 anos, sem exagero, ininterruptamente, isso quer dizer de dia e de noite, toda hora, todo momento, todo lugar, tinha milagre de Deus assim extraordinário, você ficar com a boca aberta, curazinha de enxaqueca, aquelas conversas assim, né? Foi um bico de papagaio que Deus te curou, esses milagres aí que, né, fajuto e tal. Eu estou falando de coluna de fogo de noite no deserto, assim, ó, visível, cobrindo 2 milhões de pessoas, durante 40 anos, irmãos, sem parar. De dia, uma nuvem assim, ó, que trazia um ambiente, porque são 50 graus para lá, né, no dia no deserto. Refrescante, né? E à noite, 50 abaixo de zero. Então, ó, temperatura ambiente de dia e de noite. 8,800. E uma, água saindo da rocha, sapato não se envelhecia, franguinho assado, KFC caindo assim, ó, de rango, né? As codornizes, né? As passarinhas KFCzão assim, ó, caindo. Então, 40 anos, milagres assim, coisas que a humanidade nunca mais presenciou. E esse povo que vê milagre presencia isso, assim, 40 anos da sua vida, ainda não entra na terra por incredulidade? Como que é esse negócio? Percebe como é um negócio doido? O coração da pessoa, mesmo vendo milagres, a gente fala, nossa, essa pessoa presenciar um milagre e o milagre vai gerar fé. Coisa nenhuma. Milagre não gera fé. Milagre é para o incrédulo. Quem precisa de milagre, quem precisa de sinais de Deus, o Senhor não me ama, o Senhor tem que dar uma prova de amor. Parece mais a menina falando com o menino, ou vice-versa, sei lá, não precisa de uma prova de amor, tem que mostrar isso aqui. É incrédulo. É a incredulidade, a falta de fé. Então, esse êxodo, que é a saída, né, o nome êxodo é saída, mostra essa saída do povo da terra do Egito para a terra prometida, mas eles perecem no caminho por conta da incredulidade, né? E mais uma vez. Isso não significa que não é salvo, né? Eita, Vivi, eu não sei. Quem é que sabe? Bate uma dúvida, né? Eu acho que não.
Eu acredito que não, eu penso que não, acho não, né? Eu penso que não, acredito que não. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles morreram na incredulidade. Eles foram murmuradores, eles pereceram no deserto. Né? Então é possível que a grande maioria, de fato, desse povo que sai da terra prometida, irmão, a gente tem um engano muito grande achando que a maioria é salva. Não é. Não será, melhor dizendo. A minoria, né? A grande minoria. 50 milhões de evangélicos no Brasil. Eu desconfio que, assim, talvez é menos do que o dízimo. Né? Salvo. Eu desconfio. Não sei. Numa igreja, 100 pessoas. Do jeito que a gente observa, sei não, se ali tem uns 10. Porque o Abraão disse assim, Senhor, não destrói essa cidade não, que o meu sobrinho está lá. Aí Deus disse, não, vou destruir. Senhor, mas se o senhor achar uns 50, o senhor destrói? Não, destrua não. O senhor, uma conversa ali, se tiver uns 40, o senhor destrói? Destrua não. Senhor, mais uma vez, eu vou insistir um pouquinho com o senhor, se tiver 30, o senhor destrói? Destrua não. Se tiver 30 justos lá, não destrua. Garanto a sobrevivência dessa cidade aí. Senhor, 20, se tiver 20 justos assim, conta com Ló, tá? Né? 19 mais Ló. Não, também não. Senhor, se tiver 10, também não destrua. Duas cidades, o conjunto de 2 cidades, não tinha 10 pessoas na semelhança de Jó, não tinha. Né? Então você vê essa história aqui, milhares e milhares de pessoas, um monte idólatra, fazendo um bocado de coisa assim que não tinha nada a ver com Deus. Então é um engano que a gente pensa que assim, o quanto a gente salva, né? Será? A minha grande preocupação é, sou eu, Senhor? E eu? Né? Será que sou eu? Minha preocupação maior é, sou eu, Senhor? A partir disso, da minha preocupação, aí eu vou tentar de todas as maneiras contribuir para a salvação do outro, como eu posso, humanamente falando, com as limitações. Mas o que o livro de Êxodo nos mostra é que esse povo foi resgatado por Deus. Não teria condição nenhuma desse povo sair da escravidão de um império, né, que mandava no mundo. Esse povo sempre foi um povo sem recurso nenhum, nem econômico, nem intelectual, nem militar, que a gente chama, não tinha nada, né? Povo assim, pequenininho, ovelhinha, bichinho de Jacó, né, que o texto fala, né? Povozinho de Israel, povo fraco, em todos os sentidos, até fisicamente inclusive. Sempre foi esmagado por todas as nações quando Deus permitia. O povo não tinha recurso nenhum, então o livro de Êxodo mostra que é Deus que salva. Então lá o de Gênesis mostrou que Deus salva, Êxodo aqui está mostrando a mesma coisa, é Deus que salva. Salve ainda o que vocês fazem. E Deus continua resgatando, continua salvando, continua alimentando, continua abençoando da mesma forma. Por que Deus fazia isso? Porque tinha lá o Moisésão? Moisés também não dava conta do negócio. Moisés também não merecia. Por que Deus fazia isso? Porque Deus empenhou a sua palavra. Quando chamou Abraão, ele disse, Senhor, Abraão, eu não tenho ninguém para jurar aqui. Se tivesse alguém, eu pegaria, porque a gente faz isso, né? Pega alguém maior para jurar, né? Para confirmar a palavra. Não é assim que a gente fazia? O juro quando o negócio era que a gente queria garantir o negócio, o juro é pela minha mãe morta, quando era criança, né? Então a gente sempre pegava assim algo que era precioso para nós. E Deus disse assim, eu juro por mim mesmo, eu empenho a minha palavra. Não tem ninguém por quem jurar. Então Deus empenha a sua palavra, né? Se ele não quisesse cumprir, ele jurava por nós. Então, Jura pela Camila que vai dar tudo certo. Então assim, a gente percebe nessas histórias bíblicas, né? Eu estou tentando aqui pegar o que eu entendo que é o mais importante da gente compreender. Tem tantas outras coisas preciosas, mas o mais importante é que a gente tem que chegar, inclusive, em todos os livros da Bíblia. Está vendo? É Deus salvando. Está vendo como o homem é mau, o homem é ruim? Pode ser quem for. Vocês vão estudar a história, vai estudar um monte de personagem bíblico, e aí você vai falar, nossa, mas eu pensei que o cara era melhorzinho. Não é, não tem um sequer. A Bíblia diz, não tem um sequer, um justo sequer. Deus olhou da eternidade para toda a humanidade na história da humanidade. Olhou assim e ficou procurando. E Deus, ele vê tudo mesmo, né? Ficou procurando assim. É que não tem um justo aí, não? Não tinha um sequer. E pode incluir todos esses aqui que a gente acha que, nossa, esse aqui é a Ana é uma mulher de fé, não? Ana lá aqui. Samuel. O próprio Samuel, rapaz de Samuel também. Cara que falava e Deus assinava embaixo. Quem mais assim que vocês acham que é top? Daniel, exatamente. Nossa, Daniel. Cara também assim da hora. Quem mais?
O Paulo você já falou já, tá tudo certo? Não assim que você fala, nossa, na Bíblia assim. Davi não, né? Que Davi a gente já está desconstruindo faz um tempo, né? Davi a gente já sabe, né? A gente sabe que o cabo não era tudo aquilo, né? Na nossa ótica também, porque Deus enxerga diferente. Né? O próprio, não o Davi mesmo, o próprio Davi quando foi escolhido, Deus já deu a letra do céu, não é com esse critério de vocês aí. Não é isso. Ruth também era fofa, né? Ruth, nossa, Ruth. Ruth um exemplo, inclusive, de uma gentia, né? Sim. Que muitas vezes os povos, alguns pagãos, alguns estrangeiros, mostravam muito mais fé e muito mais de Deus do que o próprio povo de Deus. Quando no Novo Testamento Jesus disse assim, nem todo Israel viu fé como esse centurião aqui, como esse homem italiano, como essa mulher Ciro-Fenícia. Então, muitas vezes Deus acha pessoas até muito melhores do que os próprios crentes, que a gente descategoriza, que a gente fala